Como fazer um bom esboço e chegar no seu desenho perfeito? Revelei o segredo aqui nesse vídeo, então vem comigo. Oi, pessoas deste planeta, sejam muito bem-vindos à segunda aula do nosso curso de desenho para iniciantes. Meu nome é Carol e hoje a gente vai aprender o que é o esboço. Ao contrário do que muitos pensam, o esboço é sim necessário na hora que a gente vai fazer um desenho de observação. E o que é um desenho de observação? A tão conhecida cópia, gente. Sim, a menosprezada, desprezada cópia pelos artistas iniciantes que querem tanto tirar das suas mentes desenhos fantásticos de imaginação, mas não compreendem o quanto a cópia é importante nesse processo. Se você não sabe da importância da cópia e do quanto ela é perfeita para o comecinho da sua jornada, clica aqui no card que eu vou deixar o link para vocês da primeira aula, onde eu explico tudo sobre a cópia e ainda te dou dicas de rotina de estudos, tá? Para desenho. Depois você volta aqui para ver a nossa segunda aula sobre o esboço, tá bom? Como eu dizia, o esboço é necessário tanto para o desenho de imaginação quanto para o desenho de observação, mas não qualquer esboço, tá? Tem que ser um esboço que funcione, que dê certo e que se adapte para o seu nível de desenho. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu tentei aplicar certas técnicas de desenho e elas deram, no mínimo, muito errado, como vocês puderam ver. Reparem que eu não estou aqui dizendo que existem esboços certos e esboços errados. Não existe isso na arte. O que eu tô querendo dizer é que existem técnicas para certos estilos diferentes e que a gente precisa aprender todas essas técnicas para que a gente possa ser capaz de desenhar qualquer estilo de desenho. E mesmo que você vá desenhar só um estilo, é importante que você aprenda a técnica de esboço, por exemplo, adequada para o estilo que você quer aprender. Ou seja, não adianta a gente desenhar um esboço de mangá, por exemplo, e esperar um resultado realista, entende? Eu acho que vocês captaram o que eu tô querendo dizer, e o lance aqui é que é impossível falar sobre esboço sem mencionar o fundamento da forma e o fundamento da linha. Os fundamentos que eu mencionei agora são apenas 2 de 7 fundamentos do desenho que são essenciais para seu começo de jornada como um artista, como um desenhista. Se você quiser que eu traga novos vídeos aqui falando mais sobre os 7 fundamentos, comenta aí embaixo a hashtag eu quero, que eu vou trazer vídeos melhores explicando melhor cada fundamento para vocês, tá bom? Galera, a técnica que eu vou ensinar hoje para vocês de esboço pode ser usada tanto para desenhar personagens quanto para desenhar objetos. Seja lá o que você queira desenhar, ela funciona se você souber adaptar bem as técnicas que eu vou te mostrar aqui hoje. Mas o que eu vou te mostrar, o que eu vou te ensinar hoje é como fazer a estrutura de uma cabeça. A gente vai fazer um personagem hoje do começo ao fim, então já pega o seu caderno, seu lápis, sua borracha e vem comigo que a gente vai desenhar junto. As técnicas e os princípios que eu vou passar de esboço para vocês hoje é embasado no livro do Andrew Loomis. Eu tive acesso a esse livro através do Proko. Vou deixar mais informações dele aqui na descrição. Esse princípio parte da ideia que, se tirarmos os olhos, o nariz, a boca e as orelhas da nossa cabeça, não sobra nada além de uma massa esférica para o crânio e uma massa quadrada para a mandíbula. E também parte do princípio que nenhuma cabeça é totalmente redonda, e sim achatada nas laterais, assim como vai mostrar aí nesse videozinho ilustrativo. Uma massa esférica cortada nas laterais. Isso é a base de uma cabeça humana. Eu tô usando uma fita aí, gente, porque é aqui que entra o fundamento da forma, que é quando a gente treina as formas básicas à mão livre para, por exemplo, fazer um círculo perfeito. Eu ainda não cheguei lá, porque assim como vocês, eu ainda tô iniciando no desenho e tô usando o canal para que a gente cresça juntos nessa jornada. Então eu trago um pouco do que eu aprendo na minha vivência aqui para vocês de uma forma mais mastigada. O que eu quero mostrar fazendo um modelo de esfera, né? Um modelo de círculo perfeito. Que essas medidas, elas são, sim, muito importantes para que o desenho tenha um resultado satisfatório no final. Então, façam as medidas
certas. Aqui eu fiz o círculo com a altura e a largura perfeita, como eu mencionei, e já puxei uma reta horizontal ali no início da esfera para puxar uma linha vertical e introduzir aqui os terços. Os terços, de uma forma bem crua, é um guia para a gente definir onde vai ficar a sobrancelha, olhos, nariz, de forma bem superficial aqui, tá, pessoal? Então, o que eu fiz ali? Eu tracei a linha vertical e ela tem ali exatos 9 centímetros, porque a gente vai dividir ela em 3. Olha ali, eu dividi ela em 3, certinho. E dentro dos espaços que foram divididos, eu vou dividir de novo em 3, tá? Eu vou até deixar aqui um pouco mais o zoom, que vocês entendam e enxerguem bem direitinho aí a questão dos terços, tá? Que essa é uma etapa chatinha, mas muito importante. Como vocês podem ver aí no desenho, eu já defini a altura do círculo interno da cabeça com os terços ali na terceira linha, contando de cima para baixo, e a sétima linha, contando de cima para baixo. A terceira para o início, né, para a altura em cima, e a sétima para o final, tá? Dentro desse círculo interno, a gente vai desenhar uma cruz para ter uma noção de onde vai ficar a nossa orelha e também para definir a distância da orelha e da sobrancelha. Por quê? Nessa cruz, a orelha vai ficar localizada nesse espaço aí que eu estou indicando no vídeo. E dessa linha horizontal, a gente vai puxar a delimitação para onde ficaria a sobrancelha, tecnicamente. Para vocês verem o quanto os terços é interessante, essa delimitação da sobrancelha vai ficar exatamente ali nos terços, mesmo que ela tenha uma curvinha a mais, já que a nossa referência tem uma curvinha também. Ela tem essas curvas dessa forma porque a nossa referência está olhando ali para o lado direito, né? Ela está olhando para o lado direito, então tudo é mais curvadinho. Uma coisa importante a se mencionar é que todas as coisas que estão no rosto são interligadas, ou seja, a sobrancelha ela é interligada na parte de cima da orelha, a base do nariz é na base da orelha, ali, né, no círculo interno. As duas retas que eu tracei horizontalmente, que também são curvas, elas estão intimamente ligadas e estão também ligadas aos terços, tá? A gente pode puxar a mandíbula e geralmente a ponta do queixo tá ali na pontinha da linha vertical que a gente traçou na esfera, tá bom? Lembrando aqui, pessoal, que eu tô fazendo o esboço forte, com as linhas bem escuras para que vocês enxerguem no vídeo, tá bom? Quando vocês forem fazer esse esboço na casa de vocês, tentem ao máximo fazer o mais clarinho possível para não sujar tanto o desenho, porque sim, essa vai ser a hora que você mais vai e pode errar, tá bom? É importante que vocês tenham isso em mente, que esse é o momento de errar. Mais uma vez, eu defini ali os olhos, por exemplo, com os terços. Se a gente for ver, não vai ficar exatamente na base, mas ali vai estar localizado os olhos, independente do ângulo. E eu acho que é importante salientar que, como é um desenho de observação, por favor, observem muito a referência de vocês, para vocês não se frustrarem no final do desenho. E como eu disse que tudo é interligado, eu deixei o vídeo acelerado aí. Ali a base dos olhos vai definir o tamanho da boca, tá, gente? A boca, ela tá interligada na distância dos olhos, então a distância dos olhos é a distância da boca, a base interna do olho, tá? A gente vai levar isso em consideração. Aqui que ela tem o nariz bem pequenininho, ela é mais criancinha, então ela tem o rostinho mais redondo. Os desenhos do Miyazaki são extremamente estilizados, e não é porque é simples que é fácil de fazer. Tenham isso em consideração, tá? Tenham isso em mente. Quanto mais simples, mais complicadinho vai ser para replicar, tá bom?
fizemos uma base pro rosto dela e agora eu tava definindo a distância do cabelo, aplicando a delimitação de espaços que eu expliquei na primeira aula para vocês. Eu não achei pertinente fazer a delimitação de espaço como o primeiro passo do desenho, porque a partir do personagem a gente pode definir o tamanho do desenho e ter uma noção maior desse espaçamento. Eu achei melhor colocar só agora na hora de pôr o cabelinho para ela. E como eu mencionei no outro vídeo, eu sempre conto as franjinhas, coloquei ali da melhor maneira possível, tá? E como eu disse, esse é um momento para você se divertir, para você errar muito, apagar, fazer de novo. Por isso, desenhe clarinho, mas se divirta nesse processo. Como vocês puderam ver, eu errei bastante nessa parte de fazer as franjinhas, porque o cabelo dela geralmente é um pouco maior do que a delimitação ali do rosto, então acaba causando um estranhamento no começo. Mas como eu disse, essa é uma etapa de diversão, de apagar, de fazer de novo. Então eu contei que ela tem ali 4 mechinhas que ficam por dentro do rosto dela. Coloquei a distância certa entre a pontinha de uma e a sobrancelha e fui fazendo as outras de acordo com o desenho, observando bastante e também com essa questão de contar as mechinhas, que ajuda muito mesmo, pessoal. Essa parte do desenho é muito importante, que é quando eu paro para dar uma olhada e aí a gente vem fazendo o pescoço dela, que é interligado lá no olho, na base externa do olho, a gente pode puxar uma linha e fazer o pescoço, aí continuei fazendo o cabelo. Eu vou cortar aqui um pouco o vídeo para vocês verem mais ou menos como ficou no final, tá bom? E aí a gente parte para a lapidação, a arte final. E eu sempre deixo aqui aberto para vocês finalizarem o desenho de vocês da maneira que vocês preferirem, tá bom? Pode ser com lápis de cor, com o que vocês acharem melhor. E tá, beleza, viu, pessoal? O cabelinho dela ficou desse jeito e a gente vai para a etapa dos ombros e... não é tão difícil definir essa parte, até porque o desenho dela é bem simples. A gente faz 2 desenhos como se fossem 2 montanhas ali. Eu errei um pouco para fazer dimensão. E no fim acabou que eu achei que ficou muito fino ainda o ombro dela. Aqui, esse ombro da frente. Mas é isso, né, gente? Vivendo e aprendendo. Nosso esboço tá pronto, eu decidi não fazer o DID e agora a gente vai para a lapidação do desenho, que seria a arte final, onde eu deixo ela sempre sem nenhum tipo de finalização para que vocês fiquem livres para colorir ou não, do jeito que vocês preferirem. Galera, lembrando que todos os vídeos dessa primeira playlist que eu tô fazendo para vocês de aulas para iniciantes é apenas uma introdução aos fundamentos, uma orientação inicial para vocês darem o primeiro passo no desenho. Eu vou trazer vídeos mais aprofundados falando sobre os 7 fundamentos, coisas como perspectiva, formas, que são extremamente importantes para fazer qualquer estilo de desenho, tanto imaginação quanto observação. Mas por enquanto eu gostaria muito que vocês se empolgassem com o desenho e trazer a cópia e essas introduções mais simples é algo que ajuda muito a gente perder o medo de dar o primeiro passo quando se trata de desenho, tá? Então, muito obrigada se você me assistiu até aqui. Deixa um like se você gostou. Compartilha para todos que você sabe que vai gostar também. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Um beijo e tchau!